Em uma terra sitiada, onde o medo calava multidões, a cidade de Jerusalém estava à beira da destruição. O sol se punha por trás das muralhas, tingindo o céu com tons de sangue, enquanto, fora da cidade, a força mais temida do mundo se aproximava. O Império Assírio, liderado pelo rei Senaqueribe, estava a apenas um passo de destruir a cidade de Deus. Era o império mais poderoso de sua época, uma máquina de guerra que não conhecia a derrota. Seus exércitos haviam arrasado nações inteiras, destruído cidades, massacrado inimigos. Onde eles passavam, deixavam um rastro de terror. Senaqueribe era conhecido por sua brutalidade e arrogância. Seu nome ecoava como um trovão entre os povos. Era impossível não temer sua presença. Naquele ano, aproximadamente 701 anos antes de Cristo, ele marchou com um exército de 185 mil soldados contra Judá, cercando Jerusalém como um predador se preparando para atacar. O povo da cidade estava aterrorizado. As mães fechavam as janelas, tentando abafar o som dos tambores do inimigo. Os anciãos sussurravam palavras de desespero, e os guerreiros, que deveriam inspirar confiança, estavam pálidos e sem ânimo. O medo havia tomado conta dos corações. Não havia para onde correr. O cerco estava prestes a se fechar. A situação parecia sem saída. As ruas da cidade estavam vazias, exceto pelos murmúrios de orações e pela sensação de que a cidade estava prestes a sucumbir. As últimas provisões estavam sendo divididas com a esperança de que, talvez, uma solução divina fosse chegar. Mas ninguém sabia quando ou como isso aconteceria. O peso da incerteza pairava no ar. A mensagem era clara. O exército assírio não queria apenas conquistar a cidade. Eles queriam destruir a ideia de que Jerusalém, com seu Deus, poderia ser invencível. Eles queriam mostrar ao mundo que o Deus de Israel era impotente, como todos os outros deuses que haviam derrotado. Esse não era um ataque apenas militar. Era um ataque ao próprio coração da fé do povo de Deus. O povo de Jerusalém agora se via diante de um desafio duplo: um exército invencível e a ameaça de que seu Deus não era mais poderoso o suficiente para protegê-los. Do lado de fora, Senaqueribe não se limitava a atacar com suas forças militares. Ele provocava o céu. Em uma tentativa de humilhar ainda mais o Deus de Israel, ele enviou mensageiros com uma carta de afronta direta. Assim como destruímos os deuses de outras nações, o teu Deus será derrotado também, dizia a carta. E ele deixava claro: Jerusalém será como todas as outras cidades que destruímos, reduzida a pó. Era uma ameaça não apenas ao povo, mas a Deus. Uma afronta aberta e desafiadora que não poderia passar despercebida. Dentro da cidade, o rei Ezequias, diante dessa ameaça, olhava para o horizonte, sem saber o que fazer. O medo se espalhava como fogo em palha seca. Ele sabia que Jerusalém estava à beira da destruição. Não havia como vencer aquela batalha com as forças humanas. O que restava era confiar em Deus. Mas a dúvida começou a se infiltrar nos corações do povo. Será que Deus ainda estava com eles? O exército inimigo era imenso, e as promessas de proteção pareciam distantes. Muitos se perguntavam se Deus os havia abandonado. E com o peso dessa dúvida, o medo tomou conta da cidade. A vitória parecia impossível. Ezequias sabia que não era um simples guerreiro. Ele não era o comandante de um exército, mas o rei de um povo que havia colocado toda a sua confiança em Deus. Mas a fé parecia estar sendo testada até os limites. Como poderia confiar quando tudo ao seu redor parecia desmoronar? As forças inimigas estavam em sua porta, e o Deus que ele tanto adorava parecia silencioso. Será que ele ainda estava ouvindo?
Mas naquele momento, onde a esperança parecia ter se dissipado, algo diferente acontecia. O rei Ezequias, em vez de levantar espada ou convocar um exército, tomou uma atitude que poucos teriam coragem de tomar. Ele não foi até o templo como um rei poderoso, mas como um servo. Ele sabia que não poderia salvar a cidade com suas próprias forças. Então, levou a carta do inimigo até o altar de Deus. Ezequias, com o coração quebrantado, não se prostrou em arrogância, mas em humildade, sabendo que seu único refúgio seria o Senhor. Ele levou a carta de Senaqueribe e, com as mãos trêmulas e o coração pesado de ansiedade, estendeu a carta diante do Senhor e orou. Sua oração não foi barulhenta, nem cheia de palavras grandiosas. Ele simplesmente pediu: ó Senhor, Deus de Israel, ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ali, no silêncio do templo, no meio da agitação de um povo temeroso, Ezequias fez o que poucos fariam. Confiou totalmente em Deus. Ele não buscou apoio militar, mas entregou sua cidade nas mãos de Deus, crendo que a resposta viria do alto. Enquanto a batalha parecia iminente, a cidade foi tomada por um silêncio sagrado, um silêncio que falava mais alto que qualquer grito de guerra. Ezequias estava esperando, mas ao mesmo tempo estava confiando. Ele sabia que sua luta não seria contra carne e sangue, mas contra a arrogância do inimigo e contra as forças do mal. E agora, ele se entregava completamente ao poder de Deus. A sua oração era o clamor de um homem que sabia que, sem Deus, a derrota era certa. Mas com Deus, a vitória era possível. E ao colocar sua confiança no Senhor, Ezequias estava prestes a testemunhar um milagre silencioso que mudaria a história para sempre. Enquanto a cidade de Jerusalém continuava sitiada, com seus muros vibrando com os ecos das ameaças assírias, o rei Ezequias se retirava para o templo, não como um monarca com a esperança de vencer com força, mas como um homem quebrantado, confiando na misericórdia e no poder de Deus. Ezequias não havia escolhido a guerra. Ele não havia reunido os soldados mais corajosos de seu exército, nem invocado um plano militar audacioso. Ele, mais do que qualquer outro, sabia que seus recursos eram limitados e que uma vitória só seria possível se fosse concedida do alto. Com os olhos voltados para o altar, Ezequias levou consigo não apenas a carta de afronta do inimigo, mas também o peso da responsabilidade sobre o povo de Deus. Ele não tinha mais respostas. Apenas uma questão ecoava em seu coração: o Senhor ainda nos ouvirá? Ele sabia que se o Deus de Israel não os resgatasse, Jerusalém estaria perdida. Mas sua fé era inabalável. Ele não estava disposto a deixar que o medo e a dúvida dominassem seus pensamentos. Ele iria clamar ao Senhor sem mais nada a perder. Sua única esperança estava em Deus. Enquanto a cidade tremia com o peso do medo, o rei se afastou dos muros e, ao invés de procurar um conselheiro ou um general, procurou um lugar de silêncio, onde ele poderia se encontrar com Deus. Ele entrou no templo e, como um servo humilde, se ajoelhou diante de Deus, sem se preocupar com a posição real que ocupava. Naquele momento, ele não era um rei, mas um filho diante de seu Pai Celestial, buscando uma resposta. E ali, diante do altar, com a carta de Senaqueribe nas mãos, Ezequias entregou toda sua preocupação, medo e dúvida ao Senhor. Ele orou, não com palavras vazias ou com um tom de desespero, mas com uma oração cheia de sinceridade e de confiança. A oração de Ezequias foi simples, mas profunda. Ele estendeu a carta diante de Deus, como quem estende sua vida nas mãos do Criador. Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Inclina os Teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os Teus olhos e vê.
ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ele não está apenas desafiando a nós, mas a ti, ó Deus. Tu és o único digno de adoração. Não há outro Deus como o Senhor. As palavras de Ezequias não foram grandiosas ou recheadas de discursos vazios. Ele não pediu uma vitória de forma arrogante ou presunçosa. Ele apenas pediu que Deus olhasse para a sua situação, que Deus interviesse, que Deus mostrasse sua grandeza mais uma vez. Ele não tentou barganhar com Deus, nem apelar para sua própria justiça, mas fez um pedido simples, que Deus agisse por amor ao seu nome. Em momentos de dificuldade, muitas vezes nos sentimos como o povo de Jerusalém. Estamos cercados, sem saída, e o medo nos toma. Ezequias sabia que aquele momento era crucial. Sua nação estava à beira da destruição, e o que ele estava prestes a fazer, clamar ao Senhor em total dependência, definiria o futuro de Jerusalém. Não havia poder militar que pudesse salvar a cidade. Não havia força humana que pudesse resistir ao Império Assírio. Mas ele sabia que, se Deus ouvisse, ele poderia, com sua força invisível e incomparável, virar a maré. Ele não orou com pressa. Ele não apressou sua fé. Ele esperou. Ele permaneceu em silêncio diante do Senhor, esperando uma resposta. Não uma resposta apressada, mas a resposta perfeita que só Deus poderia dar. Ezequias não estava apenas aguardando por um milagre. Ele estava aprendendo a confiar, a descansar em Deus, sabendo que sua oração não passaria despercebida. Deus não era surdo. Deus não era distante. Ezequias sabia que, mesmo que tudo parecesse perdido, Deus estava presente e ele tinha o controle de tudo. A oração de Ezequias, com todo o seu coração, era uma demonstração de total dependência e confiança no Senhor. Em sua humildade, ele não estava desafiando a Deus, mas buscando sua ajuda. Ele não estava dizendo a Deus como deveria agir, mas estava pedindo que o Senhor agisse de acordo com sua vontade. Ele não fazia exigências, ele fazia um clamor. Sua oração não era por vitórias terrenas, mas por um propósito maior, para que o nome de Deus fosse glorificado, para que o Senhor mostrasse sua soberania e poder diante das nações. Foi nesse silêncio de Ezequias que o céu começou a responder. O profeta Isaías, aquele que era conhecido como o mensageiro de Deus, recebeu uma palavra diretamente de Deus. Isaías foi movido pelo Espírito para transmitir a Ezequias a mensagem que o rei aguardava ansiosamente. Não havia mais necessidade de lutar. Deus já havia decidido. A resposta divina veio rápida e precisa. Assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Pelo caminho por onde veio, por esse voltará. Isaías transmitiu as palavras de Deus a Ezequias com autoridade, sem hesitação. A situação parecia desesperadora, mas Deus estava no controle. Ezequias, ao ouvir as palavras de Isaías, não teve mais dúvidas. Ele sabia que, mesmo diante de um inimigo tão grande e poderoso, Deus estava no comando. Ezequias se levantou com uma nova confiança, com a certeza de que o Senhor estava trabalhando em favor de Jerusalém. Deus havia falado, e quando Deus fala, tudo muda. Ezequias, agora cheio de fé, sabia que a batalha já estava vencida. Não havia mais necessidade de exércitos. Não havia mais necessidade de pressa ou de ações precipitadas. Deus tinha dado sua palavra, e a promessa de Deus nunca falha. Quando a noite chegou em Jerusalém, o povo já havia experimentado um alívio profundo, mas não sabiam ainda o quão grande seria a intervenção divina. As palavras de Isaías
haviam sido transmitidas a Ezequias, e a confiança se espalhou pela cidade. Mas o destino de Jerusalém ainda não estava decidido. O exército assírio estava acampado aos pés das muralhas, com 185.000 homens prontos para destruir tudo. No entanto, algo estava prestes a acontecer que mudaria completamente a história. Enquanto os soldados assírios descansavam, com o orgulho de quem já se via vitorioso, algo imensurável estava sendo preparado no reino espiritual. Deus, em sua infinita sabedoria, não precisava de uma grande batalha física. Ele não precisava de guerreiros, de armas ou de fogos de artifício. Ele só precisava de um momento, uma noite silenciosa, para mostrar que o maior poder de todos está no invisível, no sobrenatural. Naquela noite, o céu foi movido de uma maneira que ninguém poderia ver, mas todos experimentariam. A Bíblia nos conta que naquela mesma noite, o anjo do Senhor desceu e feriu no acampamento dos assírios 185.000 homens. Não houve som de espada, nem gritos, nem um único disparo de flecha. O silêncio que cobria a terra parecia um presságio de algo divino prestes a acontecer. E foi exatamente isso. O céu, em sua plenitude, fez justiça. Imagina o cenário. Um acampamento militar gigante, onde soldados descansavam sob a tranquilidade da noite, alheios ao que estava acontecendo. Não houve batalha, não houve resistência. O exército assírio estava ali, cheio de confiança e esperando sua vitória. Mas o que aconteceu foi um milagre tão silencioso quanto poderoso. Quando os primeiros raios de luz começaram a despontar no horizonte, os sentinelas de Jerusalém subiram aos muros, e o que encontraram não foram os sons do avanço do inimigo, mas uma cena de terror e espanto. O acampamento assírio estava vazio, mas não por causa da retirada. Não havia exércitos marchando para um novo ataque. Havia apenas corpos. 185.000 soldados mortos, sem luta, sem sangue derramado em batalha. Apenas o poder de Deus operando de maneira invisível, mas com resultados visíveis e definitivos. A cidade que estava à beira da destruição foi salva em uma única noite, sem que uma única espada fosse levantada. O povo de Jerusalém não pode ver o anjo do Senhor agindo, mas o resultado foi claro. O exército assírio estava derrotado e o rei Senaqueribe, o líder da maior máquina de guerra da época, foi humilhado de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. O silêncio que envolveu a cidade de Jerusalém naquela manhã era algo sagrado. Não havia mais sons de batalha, nem sinais de luta, mas havia algo palpável no ar, uma sensação de paz profunda e inexplicável. O povo que havia vivido noites de angústia, esperando pela queda da cidade, agora se encontrava diante de uma vitória que parecia impossível. Mas o que aconteceu naquela noite foi algo que todos entenderiam. O Deus invisível, que agiu de forma silenciosa, venceu. E o mais impressionante é que a Bíblia não descreve como o anjo do Senhor fez isso. Não há detalhes sobre como ele operou, qual foi a forma exata de sua intervenção. Mas talvez seja exatamente esse o ponto. Deus não precisa de explicações ou evidências para mostrar sua grandeza. Ele age no silêncio, sem a necessidade de espectadores. Ele age de maneira invisível e, ainda assim, faz com que seu poder seja evidente a todos. Na manhã seguinte, quando os assírios se levantaram para continuar sua conquista, o que encontraram foi um cenário que não podiam entender. Os corpos dos soldados caídos estavam espalhados por todo o campo. Não havia ninguém para resistir. A cidade de Jerusalém havia sido salva, mas não pelos métodos humanos. Não foi pela força militar, nem pelas armas. Foi pelo poder sobrenatural de Deus. Foi pela intervenção divina que, mesmo sem ser vista, se fez presente de forma contundente
e imbatível. Os assírios, que acreditavam ter o controle total da situação, estavam agora derrotados. O rei Senaqueribe, em total vergonha e desespero, fugiu para Nínive, sua capital, sem nunca ter conseguido conquistar Jerusalém. Sua grande marcha militar, que parecia destinada ao sucesso, foi interrompida não por uma batalha, mas por algo que ele não podia compreender: a intervenção direta de Deus. Essa história, que pode parecer surreal para os nossos olhos modernos, é um lembrete claro. Deus age de formas que muitas vezes não entendemos, mas que são extremamente poderosas e eficazes. Ele não precisa de um exército para vencer. Ele não precisa de armas para conquistar. Quando Deus decide agir, ninguém pode impedir seu poder. Ele pode trazer vitória mesmo no silêncio, quando todos os meios humanos parecem falhar. O que aconteceu naquela noite não foi apenas uma vitória física sobre o inimigo, mas uma demonstração do poder de Deus que transcende o entendimento humano. E foi isso que aconteceu em Jerusalém. Não houve barulho de luta, não houve vitória conquistada pelos homens, mas houve uma vitória sobrenatural, silenciosa, mas irrefutável. Deus havia mostrado ao rei Senaqueribe, aos assírios e ao mundo inteiro que ele é soberano sobre todas as coisas. Ele não se limita a lutar com as armas dos homens. Ele pode vencer sem que ninguém veja, sem que ninguém entenda, mas com resultados que ninguém pode negar. Essa intervenção silenciosa de Deus é algo que nos ensina uma grande lição. Muitas vezes, esperamos que Deus atue de forma óbvia, com grandes manifestações, sinais visíveis e espetaculares. Queremos ver algo grandioso, um movimento físico, um terremoto, uma tempestade. Mas Deus, em sua sabedoria e poder, nos mostra que sua ação pode ser silenciosa, sem alarde, mas igualmente eficaz. Às vezes, ele age sem fazer barulho, mas com resultados tão profundos que não precisamos de nada mais para saber que ele esteve lá. A resposta de Deus não foi rápida, mas foi certeira. Ele não se apressou, mas quando ele decidiu agir, sua intervenção foi definitiva e inquestionável. Naquele momento, Jerusalém não foi salva por sua força, por suas muralhas ou por seus guerreiros. Foi salva porque Deus decidiu lutar por ela. Ele agiu e a vitória foi conquistada de uma forma que ninguém poderia compreender no momento. Mas com o passar do tempo, todos entenderiam que foi o poder de Deus que libertou a cidade. O silêncio de Deus é muitas vezes incompreensível para nós. Vivemos em um mundo onde queremos respostas rápidas, soluções imediatas e ações visíveis. Queremos ver, sentir e perceber tudo o que acontece. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, não se limita ao que podemos ver. Ele age nos bastidores, movendo peças e realizando seu propósito de maneira invisível. E isso é um grande desafio para a nossa fé. Confiar em Deus, mesmo quando não vemos nada acontecendo, quando tudo parece permanecer o mesmo, é uma das provas mais difíceis da vida cristã. Porém, é nesse silêncio que Deus trabalha de maneira poderosa. Muitos de nós já passamos por momentos em que sentíamos que Deus estava em silêncio. Talvez você tenha orado por algo, aguardado por um milagre, buscado uma resposta, e a única coisa que sentia era o silêncio de Deus. Era como se suas orações não passassem do teto. Era como se Deus tivesse se afastado. Mas, como vemos na história de Jerusalém, o silêncio de Deus não significa ausência. Deus não estava ausente naquela noite. Ele estava muito presente, realizando sua obra de maneira invisível. E esse é o ponto central dessa história. Quando tudo parece perdido,
quando não vemos sinais de mudança, Deus está agindo. Às vezes, Ele age de maneira silenciosa, mas seu poder não está em dúvida. Mesmo que não vejamos ou sintamos, Ele está operando em favor dos seus. O mesmo Deus que desceu na noite em que Jerusalém foi salva, está operando no invisível para nós também. Essa lição nos ensina a confiar, mesmo quando não vemos nada acontecendo. A confiança em Deus não se baseia nas evidências visíveis, mas na certeza de que Ele é fiel. Ele não falha, mesmo quando não entendemos sua forma de agir. Às vezes, os maiores milagres de nossa vida acontecem no silêncio. Ele está trabalhando em nosso favor, moldando as circunstâncias, trazendo a transformação que precisamos, mesmo quando não conseguimos ver os resultados imediatos. E quando a resposta chega, ela é imbatível. À medida que o exército assírio se retirava, derrotado sem uma luta física, e o povo de Jerusalém começou a entender a magnitude do que havia acontecido, a reverência por Deus cresceu ainda mais. Eles haviam sido salvos por algo que nem os maiores estrategistas militares poderiam prever. Não foi o poder humano que os salvou, mas a intervenção direta de Deus. E, ao perceberem isso, o povo se ajoelhou em gratidão, porque sabiam que aquilo não era um acaso, não era sorte. Era o poder de Deus, agindo de forma silenciosa e perfeita, como Ele sempre faz. Essa história é um lembrete constante de que, mesmo em tempos de silêncio, Deus nunca nos abandona. Ele está sempre trabalhando, nos bastidores ou de forma visível. Sua ação é certeira e a vitória é garantida para aqueles que confiam nele, mesmo quando o cenário parece indicar o contrário. O silêncio de Deus não é abandono. Ele é a preparação do terreno para o milagre que virá. O que aconteceu em Jerusalém não foi um evento isolado. A história da cidade, salva pelo poder invisível de Deus, ecoa através dos séculos, lembrando-nos de que, muitas vezes, as maiores vitórias em nossas vidas acontecem de maneira silenciosa. Assim como Jerusalém foi salva naquela noite, muitos de nós já fomos protegidos e guiados por Deus em momentos de nossa vida, mesmo sem percebermos sua ação. Muitas vezes, em nossa jornada de fé, olhamos para as dificuldades e vemos apenas a impossibilidade diante de nós. O inimigo parece maior do que qualquer força que possamos reunir. As situações se tornam desafiadoras e a impressão é de que estamos sozinhos, sem nenhuma ajuda. Mas a verdade, como vimos em Jerusalém, é que Deus nunca está ausente. Ele sempre age, mesmo quando não conseguimos ver ou entender o que está acontecendo. Sua proteção está ao nosso redor, nos bastidores, enquanto estamos no palco da vida, enfrentando nossas batalhas. Quando o exército assírio foi derrotado de maneira tão silenciosa, o povo de Jerusalém teve a confirmação de que a mão de Deus estava sobre eles, mesmo nos momentos em que não puderam ver. E, ao refletirmos sobre isso, precisamos entender que essa proteção invisível não é algo que acontece apenas em momentos históricos ou extraordinários. Ela é uma realidade em nossa vida cotidiana, muitas vezes sem que possamos perceber. Quantas vezes em nossas vidas estamos em situações de perigo, sem saber, mas de alguma forma Deus nos protege? Quantas vezes um acidente é evitado, uma doença é curada, uma porta se abre no momento certo sem que tenhamos feito nada para merecer? Isso não é por acaso. Isso é a ação de Deus, movendo-se de maneira invisível, mas poderosa, para proteger
e guiar os seus. Mas, assim como o povo de Jerusalém foi salvo de uma maneira que parecia impossível, Deus continua a operar em nossas vidas. Ele age nos bastidores, protegendo-nos do que não vemos, intervindo em situações que nem sabemos que existem. O mesmo Deus que enviou o anjo para derrotar os assírios, ainda hoje nos cerca com sua proteção divina. O Salmo 91 nos lembra dessa realidade. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus promete ser nosso refúgio, nossa fortaleza e nos proteger dos ataques do inimigo, visíveis e invisíveis. Muitas vezes, em nossas orações, clamamos a Deus por proteção, mas não conseguimos ver o que Ele está fazendo. Ele está no controle de tudo e sua proteção vai além do que conseguimos perceber com nossos olhos. Ele nos guarda em momentos de risco, nos dá forças quando estamos fracos e nos protege mesmo quando não sabemos que estamos sendo atacados. É importante compreender que a proteção divina não é algo que recebemos por méritos próprios. Não é porque somos bons ou justos que Deus nos protege, mas porque Ele, em sua graça e misericórdia, escolhe nos guardar. O povo de Jerusalém foi salvo não porque era mais forte ou mais preparado do que o exército assírio, mas porque confiava em Deus. Eles buscaram a Deus, clamaram por sua intervenção e, no final, viram o poder de Deus agindo por eles, sem que precisassem levantar uma espada. Em nossa vida, devemos aprender a confiar que Deus nos protege, mesmo quando não vemos a ação visível. Muitas vezes, oramos e buscamos a Deus por proteção, mas não percebemos que Ele já está respondendo nossas orações nos bastidores. Talvez já tenhamos passado por momentos em que, ao olhar para trás, vemos o quanto fomos protegidos e guiados por Deus, mesmo quando não sabíamos. Às vezes, a intervenção de Deus é tão sutil, mas tão poderosa, que só podemos reconhecer mais tarde, quando já passamos por aquela situação. Quando o povo de Jerusalém viu os corpos dos assírios espalhados por todo o acampamento, foi um momento de revelação. Eles perceberam que a vitória não era deles, mas de Deus. Eles haviam sido protegidos de uma maneira que nem mesmo podiam imaginar. Assim, em nossas próprias vidas, devemos estar atentos àquilo que Deus está fazendo, mesmo quando não vemos nada acontecendo. A proteção de Deus é real e constante, e sua intervenção pode ser invisível aos nossos olhos, mas não menos poderosa. Essa proteção invisível é um dos maiores testemunhos da ação de Deus. Ele não precisa de grandes sinais para nos proteger. Muitas vezes, Ele age sem que percebamos, mas os resultados são visíveis em nossas vidas. À medida que refletimos sobre tudo o que aconteceu em Jerusalém, entendemos uma verdade profunda e transformadora. O céu nunca abandona aqueles que confiam em Deus. Em momentos de silêncio, em tempos de dificuldades, Deus está sempre trabalhando. Ele age mesmo quando não vemos nada acontecendo. A vitória que parece impossível, a intervenção que não conseguimos entender, são muitas vezes as formas com que Deus manifesta seu poder em nossas vidas, invisivelmente, mas de maneira certeira. A história de Jerusalém e o exército assírio são apenas um exemplo do que acontece em nossas vidas cotidianas. Quantos de nós já enfrentamos momentos em que parecia não haver solução, quando nos sentimos cercados pelo inimigo, seja ele uma situação difícil, uma doença, um conflito familiar ou um medo constante do futuro? Muitas vezes, olhamos para as circunstâncias e pensamos, não há saída.
não posso mais continuar assim. Mas é justamente nesses momentos de desespero que o poder de Deus se manifesta de maneira mais surpreendente. Deus não nos deixa sozinhos. Ele nunca nos abandona. Mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta, Ele está preparando algo grandioso nos bastidores. No caso de Jerusalém, o exército assírio se retirou sem que um único soldado de Jerusalém levantasse a espada. Não houve grande batalha, mas uma vitória silenciosa, orquestrada pelo próprio Deus. E a mesma coisa acontece em nossas vidas. Muitas vezes, a vitória chega de forma que não esperamos, de maneira que não podemos ver no momento. Mas ela chega porque Deus age em nosso favor. Por isso, devemos aprender a confiar, mesmo quando não vemos nada acontecendo. Deus pode não agir do jeito que esperamos ou da maneira que imaginamos, mas Ele age e sua ação é perfeita. Se você está passando por um momento de silêncio, se você se sente como se estivesse cercado pelas dificuldades da vida e não vê saída, lembre-se, Deus está trabalhando em seu favor. Ele está cuidando de você, mesmo quando não parece. Ele está fazendo o impossível acontecer nos bastidores da sua vida. Agora, se você está tocado por essa história, se o silêncio de Deus tem sido um desafio para você, é hora de fazer algo. Talvez você tenha orado, buscado respostas e se perguntado se Deus ainda se importa com sua situação. Hoje, quero desafiar você a confiar no poder invisível de Deus, mesmo quando não vê nada acontecendo. Deus tem um plano para a sua vida, um plano de vitória, e Ele vai fazer o impossível acontecer, assim como fez com Jerusalém. Se você acredita que Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando o silêncio parece durar, deixe um amém nos comentários abaixo. Compartilhe com alguém que talvez esteja passando por uma situação difícil e precisa saber que mesmo no silêncio, Deus está agindo por ele. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias de fé como essa. Não importa onde você esteja ou o que esteja enfrentando. A mesma mão invisível que protegeu Jerusalém é a mesma que está trabalhando por você agora. Deus não age apenas quando há grandes manifestações. Ele age todos os dias, nos momentos de silêncio, nos momentos de angústia, nos momentos de espera. Ele não precisa de plateias para operar. Sua intervenção pode ser invisível aos nossos olhos, mas os resultados são sempre inconfundíveis. Confie nisso. Confie que Deus está trabalhando para trazer a resposta que você precisa, mesmo quando tudo parece parado. Se você se sente como o povo de Jerusalém, cercado e sem esperança, saiba que, assim como Deus o salvou de maneira invisível, Ele também pode salvar você. Talvez a batalha que você está enfrentando não precise de uma guerra visível, mas de uma fé silenciosa e confiante no Deus que nunca falha. Não importa o quanto as coisas pareçam difíceis agora, lembre-se de que Deus está no controle. Ele não se esqueceu de você. Ele está trabalhando para trazer a vitória que você precisa. E, se você chegou até aqui, não é por acaso. Essa mensagem precisava alcançar seu coração hoje. Continue confiando, continue esperando, continue orando, porque enquanto você vive sua vida cotidiana, os anjos de Deus ainda estão ao seu redor, protegendo você, guiando você e trazendo o milagre silencioso que você precisa. Deus ainda luta por você e Ele nunca deixará de cuidar de você. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Se você acredita que esta mensagem pode transformar a vida de alguém, compartilhe-a.
Se você precisa de oração, coloque suas intenções nos comentários, pois estaremos orando por você. Lembre-se, o céu ainda luta por você. Continue confiando, porque Deus nunca te abandona. E Ele sempre traz a resposta no tempo certo.